O tema da mensagem de hoje é honra ser amado de Deus. Essa imagem que você está vendo, dois garotos indo o caminho do céu, você percebe que eles estão brincando, entrando num lugar que eles têm liberdade para entrar. Normalmente, a palavra de Deus diz que para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós devemos entrar como uma criança. A criança ela não tem nenhuma vaidade em algumas áreas e também não tem nenhum zelo em outras. Ela é simplesmente a criança. Ela faz porque ela tem a liberdade de fazer. Não é verdade? Às vezes quando nós vamos na casa de alguém que é um multimilionário, ou talvez você vai ter que entrar no gabinete do presidente da república, você fica se perguntando se a sua roupa está bem, se a maneira que você vai se comportar está correto. A gente tem essas coisas, não é coisa de adulto. Criança não tem disso. Criança é criança em qualquer lugar, tanto na casa do pobre como na casa do rico. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos entrar na presença dele como criança. Olha o que diz Mateus 22:35. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amado, nós estamos acostumados a um evangelho baseado quão forte nós somos. Um evangelho, sabe, baseado no quão espiritual nós somos. Ou talvez o tamanho da capacidade que temos de amar a Deus. Dependendo da pessoa que você vê fazendo algo para Deus, você fala: uau, esse irmão é muito espiritual, olha o quanto ele ama a Deus, olha o quanto ele faz, olha o quanto ele se desgasta. Um dia alguém perguntou para uma mulher qual era a profundidade da sua espiritualidade. Ela levanta a saia e mostra um joelho cheio de calo, dizendo assim: enquanto você está dormindo, eu estou orando. Enquanto você está passeando, eu estou no monte. Ao ver dela, o quanto mais ela buscava a face de Deus, mais santificada ela estava. É engraçado, amado, que quem crê neste evangelho é o evangelho de toma lá e dá cá. É o evangelho que se você não dizimar, você não vai prosperar. É o evangelho que se você não fizer, Deus não vai abençoar. Se você fizer errado, você cai em maldição. Não é esse evangelho que nós pregamos. Nós pregamos um evangelho em que o Senhor disse que criou o homem no sexto dia e no sétimo descansou. Nós pregamos um evangelho do descanso, porque não é o muito fazer, mas é o muito receber. Imagine que esta imagem, essa criança está preocupada que ela está entrando no céu de short. O short desse parece mais uma calça. Mas ele não está preocupado com isso. Nós é que estamos preocupados com a roupa, com as vestes, com o cabelo, com o terno. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, que quando Deus olha para você, Ele não vê a tua roupa. Deus olha para você, Ele vê quem você é. Sabe, irmãos? Às vezes nós estamos preocupados com o evangelho de quanto tempo você serve a Deus e o quanto tempo você é limpo dos graves pecados. Eu sou crente há mais de 20 anos. E de tanto que eu já aprendi do Senhor, se tempo de crente me deixasse mais puro, talvez eu estava chegando perto de um anjo, como disse a pastora Luiz. Mas não é não, irmão. Às vezes você que está chegando agora, está aprendendo a maneira correta, e eu por muitas vezes preguei o evangelho errado também, por muito tempo. O evangelho do toma lá e dá cá. Por muitas vezes não cresci, porque aquilo que nós fazemos, acreditando que o que você faz é o que Deus vai te dar, então pode parar, porque você não tem nada para dar para Ele. É aquele espírito de religiosidade que se baseia em santidade. Pelo quanto podemos amar a Deus e de alguma forma sutil, nós trazemos a glória para nós mesmos. Sabe? Gostamos de testemunho que expõe grandes performances. Daqueles irmãos que afirmam pagar um grande preço e por isso que eles estão onde estão.
Eles não conseguem olhar e dizer assim, olha, nós estamos aqui abençoado, próspero, caminhando, porque Deus é bom. Mas diz, não, eu paguei o preço, por isso que eu estou aqui. Engraçado que o outro tenta pagar o preço e não vai chegar àquele lugar, porque não tem preço. O preço foi pago na cruz. Sabe, irmãos? Daqueles olhares de pessoas que olham por cima como soberba. Aqueles homens de Deus e tanto quantos pastores que não abraçam ninguém, nem pegam na mão, porque se acham santo demais. E nós, algumas vezes, de uma forma genuína, já praticamos isso. Por quê? Porque isso faz parte de um período de imaturidade. O problema é quando esses sintomas não passam. Tem pessoas que têm esses sintomas porque é imaturo, porque está começando agora. Mas engraçado que tem outros que têm esse mesmo sintoma a vida inteira. Está baseado no evangelho de lei. O evangelho que se você fizer, Deus castiga. Se você fizer, Deus te mata. Se você tiver, Deus te condena. Se você fizer algo, Deus te faz você entrar em maldição. Escuta! E cadê a palavra que ele diz que ele levou sobre si toda a maldição? O problema é quando esse sintoma não passa. O resumo da lei é o homem tentar amar a Deus sem antes receber o seu amor. Sabe, irmãos? O que temos visto de evangelho é isso. Quanto mais você dá, mais você tem. Engraçado que ultimamente temos visto o evangelho de quanto mais você entregar tudo que você tem para a obra de Deus, que precisa, mas não é esse exagero todo, mais você é abençoado. Jesus, ele fala o contrário disso. Ele fala da oferta da viúva. Ela sim entregou o seu tudo, mas não estava ligado no valor, mas está na fidelidade dela. Sabe, na confiança dela. Porque se ela tivesse muito mais do que aqueles homens, ela também faria o mesmo. Então não era pelo valor. É muito fácil alguém dizer assim, mas ela entregou tudo porque era apenas algumas moedinhas. Eu quero ver se ela entregar tudo se ela tivesse R$1 milhão no bolso. Quem ama não está baseado em valores. Nós às vezes somos expostos, amado, a algumas ministrações que usa como base o evangelho do nosso amor por Deus. E constantemente somos abordados com a palavra de Jesus em Mateus 22. Sabe, como se essa fosse a aliança, a base da nova aliança. E não é. Mateus 22, Jesus não estava dizendo que o mandamento deveria seguir o padrão da nova aliança. Não era amar a Deus e amar o teu irmão como ama a ti mesmo. Ele resume. Se você lê o texto, você percebe que quem pergunta para ele é um doutor da lei. E eles naquela época, eles prisavam muito a lei. O povo judeu prezava muito a lei, analisava muito a lei e tentava pegar Jesus na lei. E aí disseram, mestre, você está aí ensinando tal, fala qual é o principal resumo da lei, ou a principal ponto da lei. Aí ele fala, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, amar o teu irmão como ama a ti mesmo. Isso é o que a lei diz. Algumas pessoas acham e pregam o evangelho dizendo que Jesus ensinou isso. E não é verdade, nós vamos ver isso. Não foi isso que ele ensinou. Ele está então resumindo toda a lei em amor. Porque ele diz, olha, se você ama, você não vai praticar algumas coisas. Vamos lá. Ele apenas resumiu. A lei possuía 10 mandamentos, mas dentro da lei havia 613 preceitos. É impossível o homem cumprir 613 preceitos da lei. Quanto mais os dois mais difíceis dentre os 613, que é amar a Deus e amar o próximo. Pastor, isso é o mais difícil? Eu vou dizer para você como é difícil. Nós vamos falar de Pedro daqui a pouco, que a vida inteira Pedro quis amar, Pedro quis fazer, e tudo que ele quis fazer, Deus, na pessoa de Jesus, rejeitou. Contrário de João. João era conhecido como discípulo do amor, por quê? Porque João estava na condição de receber. Não tenho nada para te dar, Senhor. Comentei isso alguns cultos atrás. Você vai numa festa de um multimilionário, você vai na festa do Bill Gates, e aí você vai levar um presente para o Bill Gates. Você vai comprar o quê para um homem desse? Tudo que você comprar para ele, ele tem.
Tudo que você tentar inventar, não, fazer uma coisa nova que ele nunca viu, ele sabe. Agora imagine, amado, a gente amar a Deus sobre todas as coisas, não é você tentar se esforçar para expressar o teu amor, mas quando você é amado dele, consequentemente você o ama. Sabe? É justamente com essa base que muitos cristãos tentam se relacionar com Deus. E Jesus então ele resume: amar a Deus é o mandamento da lei. Essa não é a base da nova aliança. A base da nova aliança é se sentir amado por Deus. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, que havia desfrutado, né, da plenitude, do carinho de Jesus, ele resume isso, dizendo, em 1 João 4,9, nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que não há condenação para a tua vida. Se no tempo que você estava debaixo de maldição, que já era inimigo de Deus por causa dos nossos pecados, Ele já te amava, quem diria agora que tu é filho? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu fiz tal coisa, eu sei que Deus vai me condenar por isso, eu sei que eu vou pagar o preço, volta lá a palavra da semente, eu sei que eu semeei uma semente ruim, então eu vou colher, sabe, a erva daninha por isso, é simples. Você pode simplesmente abrir a boca e dizer, Senhor, me perdoa, amém? Me perdoa, porque eu não quero colher coisas ruins que ao longo do tempo eu fiz ou vou ainda fazer. Não pense você que você não vai fazer porque vai. Não pense você que você aceitou Jesus, que a sua vida é um mar de rosa, porque não é. Você continua a mesma pessoa, só que agora alguém tratado e sendo cuidado por Deus, alguém que Deus ama, mas que vai continuar errando. Porque nós viemos do erro, mas o Senhor está sempre tentando se relacionar conosco. E a palavra diz que a melhor coisa, que o mundo diz, né? A melhor coisa é receber. No relacionamento humano, nós podemos aplicar o princípio de a melhor coisa é dar do que receber. No entanto, no relacionamento com Deus, a melhor coisa é receber. Eu acho tão estranho, a quem tem filho vai me entender, você projeta comprar alguma coisa para o seu filho com tanto carinho, porque você acredita que ele vai gostar daquilo, e ele pega, olha e joga de lado. Dá vontade de falar, moleque, vem aqui que eu vou te ensinar como que cuida de um presente. Não é verdade? A mãe fica horas projetando um prato, algumas vão na internet, pega lá uma receita, faz com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor. E o prazer dela é que tantos quanto os filhos como o marido sente à mesa e coma. Ela não está preocupada que ela teve que acordar cedo, que ela teve que colocar aquele negócio de molho, teve que talvez dessalgar, teve que cozinhar, teve que fazer tal coisa, sabe? Tantas coisas, amado. Ela não está preocupada com nada disso, ela está preocupada com o resultado. E ela só gostaria que alguém dissesse, tá uma delícia. Coisa simples, não é? O Pai, Ele quer que você pede. Pedir, dá-se-vos-á. E quanto mais você pedir, mais intimidade você tem com Ele. Tenta sair com uma criança no shopping e fala, você não vai pedir nada. Tudo bem, pai, não vou pedir nada. Chega lá e fala, nem um sorvete? Aí daqui a pouco queria tanto comer um lanche. Eu não acabei de dizer para você não pedir? Não estou pedindo, mas se o senhor quiser, morreu a sua dureza. Você vai dar, porque o prazer do pai é abençoar o filho. Quero te dizer, amado, o teu Deus não é duro, não é mão de vaca, e não está em crise que não tem dinheiro para te abençoar, e não está em crise, sabe, do SUS que não pode te curar. Aquilo que você pedir no mundo espiritual é ordem, e Ele tem para te dar. Ele disse que nós iremos viver de glória em glória, e de vitória em vitória. Você conhece muitas pessoas que tentam amar a Deus sem se sentir amado por Ele, mas nunca vai conhecer ninguém que se sentiu amado por Deus e não o amou. Só posso amar quando eu me sinto amado. Se eu não me sentir amado, dificilmente eu vou conseguir responder a este amor. João e Pedro, amados, são reflexo de alguém que se sente amado por Deus na nova aliança. Eu quero falar da história dele. Sabe, às vezes nós caminhamos na tentativa de amar a Deus pela nossa própria força.
Deus não precisa provar que você prove para ninguém que você o ama. Amém? Não adianta você dizer para uma pessoa, olha, eu te amo, todo dia acorda e fala, te amo, mas as suas atitudes não conferem com aquilo que você está dizendo. Ainda que você não diga, mas você produz sentimentos ou atitudes que geram amor, isso é mais visível, é mais aceitável. Sabe, amado? Às vezes tem pessoas que acham que no tempo da graça é só pecar e depois pedir perdão. Não é verdade. Quem ama não peca. Amém? O homem que ama a sua esposa, ele pode até ficar tentado por uma mulher que passa na rua, por uma revista que ele enxerga, por alguém que tentou seduzi-lo. Mas se ele verdadeiramente ama a esposa, ou a esposa o marido, ele vai olhar, vai talvez se encher de esperança, mas vai dizer, não, prefiro o meu lanchinho em casa do que esse prato. Porque esse prato atrás dele aí só tem destruição. Sabe que amante, quando entra na vida de uma pessoa, é só para destruir. Não é verdade? A sua você conhece. Aquela lá, tem um ditado que diz que fruta na beira da estrada, ou está podre ou está estragada. Aparentemente está muito bem. É igual a goiaba. Você olha e fala, que linda. Quando o homem abre a coitada, está cheio de bicho. Tudo pulando carnaval. Um furdunço lá dentro, terrível. Credo. Sabe, irmãos? Nós não precisamos provar o amor, mas nós provamos com as nossas atitudes. João era o mais novo dos discípulos. Alguns historiadores creem que ele tinha entre 15 a 17 anos. Solteiro, inexperiente e totalmente dependente. É assim que Deus te quer. Deus não quer a sua experiência. Sua experiência para Ele não vale nada. Sua opinião para Ele não vale nada. É melhor entrar na presença dEle como um jovem adolescente, sabe? Porque o adolescente normalmente, para algumas famílias, eles são chamados de folgados. Porque eles estariam numa fase que, teoricamente, eles teriam que trabalhar. Mas a maioria dos adolescentes, se eu estiver errado, me corrija, ele está naquela fase, eu quero um tênis novo. Não, dessa marca não, eu quero um Nike. Eu quero a calça tal, eu quero a blusa tal, eu quero a roupa tal. Aí o pai fala, rapaz, você já tem 17 anos, você já podia estar trabalhando. Então, pai, mas eu não arrumei serviço. E aí, tem jeito? Faz lá no cartão em 200 vezes, mas eu quero. Sabe por quê? Porque ele está na fase do descanso. Agora ele entende que ele pode pedir, agora ele entende o que realmente ele quer. Diferente da fase da criança. A fase da criança é aquela que a mãe, ainda que compra alguma roupa para ele, não vai perguntar se é o estilo dele. Compra, veste e acabou. Eu me recordo quando eu era criança, né? Naquela época, minha mãe não ia na C&A. Acho que nem tinha. Não ia em nenhuma loja. Minha mãe comprava roupa na feira. Sabe que na feira tem a barraca que vende roupa. E toda roupa que ela comprava, eu gostava. Sabe, diferente da minha filha. Minha filha é uma bênção. Ela está numa idade que ela sabe escolher. Dependendo da roupa que a mãe compra, ela fala, nossa mãe, que zoado. Não vou usar isso daqui. Então a gente acha melhor levá-la. Por quê? Porque ela está na fase de receber. E quando a gente recebe algo do Pai, a gente decide receber o melhor. Sim ou não? Quero te dizer que teu Pai é dono do ouro e da prata, dono do mundo, criador dos céus e da terra. Você não precisa ter vergonha. João era esta pessoa. João era aquele que nas viagens ficava um pouco para trás porque tinha que alguém assinar por ele. Sabe, irmãos? Hoje um garoto de 15, 17 anos dorme fora. Naquela época, no tempo dos judeus, eu não sei se até hoje é assim, mas para o povo judeu, ser de maior era com 30 anos de idade. 30 anos de idade para o nosso mundo ocidental, talvez você fale, nossa, o cara já é velho. Não, naquela época era mancebo ainda, 30 anos. Por isso que Jesus começa o ministério dele aos 30 anos. Sabe? João era aquele que ia para as reuniões e somente recebia, somente ouvia, comia do mestre. João aponta para a dependência. João era o discípulo a quem Jesus amava. Alguns achavam até que Jesus amava mais a João do que os demais, mas não era. O único local que a Bíblia fala que ele era o discípulo amado a quem Jesus mais amava foi no seu próprio evangelho. Então ele escreve o evangelho dele e ele fala, João era o discípulo amado. É claro, ele se sentia amado.
Você chega pro teu irmão e fala, não é por nada não, mas a mãe gosta mais de mim do que de você. E fica aquela briga, não é? Imagine, amado, que não havia nenhuma... Tem um momento que Jesus prova que João era predileto. Ele amava a todos. Mas como ele se sentia predileto por Jesus, ele era conhecido como discípulo do amor. João não foi, sabe, aquele a quem Jesus mais amou, mas pelo quanto se sentiu mais amado. E por consequência ele pôde amá-lo. Agora Pedro é uma outra história. Pedro já apontava para aquele que queria demonstrar amor a Jesus. Pedro era experiente, amado, talvez o único dos discípulos casados, pai de família, ex-empresário. Pedro era alguém que queria dar a Jesus, enquanto o relacionamento de João era do nível de receber de Jesus. Quem dá sempre cobra alguma coisa, sim ou não? Você vê alguém te dando muita coisa, você fala, opa, daqui a pouco vem a conta. Daqui a pouco vem o preço. Pedro estava na condição... Porque ele se achava o mais velho, os outros eram todos jovens, e ele o mais velho, possivelmente o único casado, pai de família. É tanto que tem uma passagem bíblica que Jesus vai orar pela sogra de Pedro. É o único momento que fala da sogra de alguns dos discípulos, porque acredita-se que ele era o único casado. Então, amado, ele era aquele que queria dar. Nós vamos ver alguns reflexos e consequências na base de relacionamento, sabe, que com Jesus, que ele tinha com Jesus, na intenção de dar. Pedro e a tentativa de amar a Deus. Primeiro, amor é natural. Existem dois tipos de amor, o natural e o sobrenatural. O amor natural é o amor do dia a dia. O sobrenatural é aquele que, independente do que a pessoa faz, você confia. A criança tem um amor sobrenatural, por incrível que pareça. Ela não está preocupada, ela até ouve na televisão, mas ela não dá atenção para jornal, ela quer desenho, sabe? Ela até ouve, olha, está acontecendo tal isso, entendeu até tal situação que está acontecendo, mas acabou, na hora de comer ela quer comer, na hora de brincar ela quer brincar, na hora de dormir ela quer dormir e ponto. Ela ama o pai e a mãe numa confiança tão plena, sabendo que ela é amada. Diferente de você pegar uma criança que foi abandonada em algum momento da vida dela. Ela foi abandonada, ela passou um bloqueio, ela não se sente amada e você recolhe essa criança. Leva para a tua casa, mas é natural você se deparar algumas noites, ela acordar chorando, dizendo, mãe, mãe, pai, pai. Por quê? Porque aquele sentimento de abandono sempre vai estar com ela. Diferente do filho que ama da maneira sobrenatural, que é a maneira de Deus. Ele confia, sabe? Ele sabe que o pai está ali. Você já pegou um bebê que está acostumado com a mãe que mama? Dependendo da maneira que você vai pegar ele no colo, se você pegar de uma maneira rápida, uma maneira bruta, ele vai se assustar. Por quê? Porque é um braço estranho. O braço da mãe, ela pode estar até, sabe, com a criança no colo escorregando, quase caiu. Criança dormindo, estava dormindo, continua, porque ela confia. O Senhor quer que você confie nele, entra nos seus braços e apenas recebe dele. Pedro não, Pedro queria provar o teu amor. Mateus 16, 22 diz, e Pedro tomando de parte começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Pedro demonstrou aqui, amado, a Jesus um amor natural. Essa passagem, quando Jesus disse que ele precisava morrer para que nós teríamos salvação. Pedro, movido por um amor natural, porque ele não estava entendendo o propósito eterno do Cristo, ele disse que nada, você não tem que morrer por causa desse povo chato, não. O povo não merece não, Senhor. Não, o Senhor não tem que se entregar a tua vida por causa desse povo. Vamos ficar aqui entre nós e está muito bom assim, sabe? Em outras palavras, o amor de Pedro visava o momentâneo, não visava o propósito eterno. O amor natural de Pedro estava pautado em situações terrenas. Tudo o que ele podia enxergar era o hoje, era o agora. O amor natural, amado, é cheio de justiça própria e de força humana. O amor natural é aquele que diz assim, pode deixar que eu faço. Mesmo que você não ama, mas você quer provar que você ama. Você quer provar que você pode de alguma forma. A Bíblia diz que no grande dia, muitos dirão
Olha o que está escrito no quadro. No teu nome expulsei demônios, curei enfermos, abri célula, e ele nos dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que ele vai dizer assim? O abrir célula foi eu coloquei, tá? O texto não diz isso. Engraçado, eu sempre li, nunca vi esse abrir célula, mas amém. Vi algumas carinhas dizendo, abrir célula. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas eu fiz, esse é o problema, você quer fazer. Mas eu não posso fazer? Pode, mas não faça pela força do teu braço, faça pela ordem dele. Porque, amado, o dia que você fizer por você mesmo, você vai rodopiar igual peão e não vai sair do lugar, o negócio não vai prosperar. Mas quando tem um chamado, quando tem um enviado, quando você foi enviado por alguém, você não sabe fazer nada, mas chega lá, simplesmente a coisa acontece. Amém? Esse dia, o Senhor não vai dizer, afastai-vos de mim que eu não te conheço. Quantas pessoas fazem coisas em nome de Deus, mas que Deus não está no negócio? Amém? Nós precisamos aprender, amado, que somos filhos. E mesmo que você não faça nada, esteja na condição de receber e você já está fazendo tudo. Certamente essas obras foram feitas, sabe? Esses irmãos se esforçaram muito, dando o melhor de si mesmo, mas tudo estava baseado no amor natural. Por isso é que não pode ser aceito. Próximo. Está firmado no lucro, Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando-lhe a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E o que receberemos? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentará sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado sua casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Sabe, amado? Mateus 19, Pedro dá uma manifestação de um amor pautado, de querer dar algo para Jesus. Essa história fala do jovem rico, que Jesus fala para ele, se você me ama então, porque o jovem rico chega para o mestre e fala, mestre, eu oro, eu jejuo, eu faço, eu abençoo as pessoas. Ele contou todas as coisas que ele fazia, achando que esse amor era sobrenatural, mas não era, esse amor era baseado no dinheiro que ele tinha. Aí Jesus falou, se você é tudo isso mesmo, e você me ama e quer me seguir, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e prove esse amor. Ele saiu de fininho e foi embora. Aí Pedro olha para aquilo e fala, escuta, peraí. Pedro, baseado na sua justiça própria, ele mesmo que monta um sindicato ali dos discípulos. E ele fala, ué, nós abandonamos tudo. Deixei a pesca, deixei tudo. E o que nós vamos ganhar com isso? Ele não tinha entendido nada, porque ele estava baseado no seu amor próprio. Ele estava baseado na sua justiça própria. Imagine você, irmãos, que um pai que ama um filho, todos os dias ele trabalha, ele vive, ele projeta, ele estuda, ele faz e acontece, pensando na tua família, pensando no teu filho. Imagine quando Jesus foi para a cruz, todos os detalhes da sua vida, desde o dia que ele te resgatou do mundo, que ele te limpou, purificou, tirou toda a maldição que estava sobre as suas costas. A cada dia que você dorme e acorda, ele tem um novo dia para você, ele tem uma nova expectativa, ele tem uma nova unção. E você pergunta para ele, o que eu ganho em troca em te servir? E ele responde, aquele que abandonou tudo, pai, mãe, filho, esposa, todas as coisas para me seguir, naquele dia você vai ter 100 vezes mais de tudo que você fez. Sabe por quê? Porque Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Sabe, irmãos? Pedro diz, e nós que deixamos tudo, o que ganharemos? E Jesus, em resposta do seu amor, ele diz, quem dar algo a Deus, sempre estará baseado, firmado no lucro. Eu sempre ensino que aquilo que você faz para Deus, esquece. Você esquece, mas Ele não. Não faça para o pastor ver. Não faça para sua esposa ver, para o teu filho ver, para os vizinhos ver, para os membros da tua célula ver. Faça para que o Senhor enxergue.
Porque daí você terá a resposta de tudo isso. Quem sabe que é amado olha para a cruz e sabe que já está no lucro. Baseado no amor próprio, amado, sempre paramos quando paramos de receber o lucro que julgávamos merecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa de algum lucro? Ou você já está no lucro? Olhando para a cruz, servindo a Cristo, eu já estou no lucro, porque eu estou agora na condição de receber. Ainda falando de Pedro, a atitude de Pedro produz frustração. Lucas 22, 59 diz: e passado quase 1 hora, e outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A tentativa de Pedro amar a Jesus levou para um lugar sombrio de culpa e condenação. Um pouco antes, esse texto fala que Jesus olha para Pedro. Pedro estava lá, sabe, se achando tal, o mais experiente, aquele que provava o amor. E sempre era com Pedro que Jesus batia de frente. Imagine que a primeira situação, quando ele fala que Jesus não tinha que morrer por causa de ninguém, Jesus o repreende. Ainda diz: para trás de mim, Satanás. Jesus lá nos últimos dias vai lavar os pés dos discípulos, representando o seguinte, que nós devemos amar o nosso irmão, mas não para que receber nada em troca, mas este deve ser o nosso coração. Quando foi lavar o pé de Pedro, lavou de todo mundo. Quando foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou: não, o senhor não vai lavar não, misericórdia. Imagina, eu é que deveria lavar o seu. Sabe aquela hipocrisia de crente velho? E Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pronto, ele já mudou de ideia. Então lava dos pés à cabeça. Até então não queria, e agora queria demais. Quando é confrontado, o jovem rico, ele então indaga, dizendo: e nós vamos receber o quê? O último momento que o Senhor o confronta, quando ele estava lá, sabe, se crescendo, querendo ser alguém que na verdade não era, tentando provar para Jesus que ele amava. Você não precisa provar para Deus que você o ama, simplesmente ama. Como? Recebendo dele. Você já está amando. Ele fala: Pedro, você fala tanto do seu amor, e vou te dizer uma coisa, você vai me negar hoje 3 vezes. Como não? Eu jamais te negarei. Eu morro por ti, mas não vou negar. Sabe, irmãos, eles estavam orando, e Pedro, na sua justiça própria, tentando provar o seu amor para Deus, os guardas vêm prender Jesus. Você conhece a história que Pedro pega a espada do soldado malta e corta a orelha do soldado. Em outras palavras, ele diz: ninguém se aproxima dele, porque se alguém se aproximar de Jesus, eu mato. Olha o crente, que já queria matar, porque ele queria provar para Jesus que ele amava. Às vezes nós ficamos desesperados, dizendo: Senhor, eu te amo, o que eu tenho que fazer para provar que te amo? Ele fala: você não precisa fazer nada, a única coisa que eu quero que você faça, esteja na posição de receber, porque tu é filho, e como filho você precisa receber. Sabe, irmãos? E aí Jesus é preso, é surrado, você conhece a história. E aí então Pedro estava no meio da multidão, uma jovem disse para ele: não é você o galileu que andava junto com Jesus? Ele fala: não, não sou eu não, nem conheço esse homem. Outra pessoa pergunta: não, mas eu vi alguém. Você sim, é você era o mais velho dele. Eu não conheço esse homem. Na terceira vez ele diz: eu já não falei que eu não conheço esse homem. Neste momento o galo canta, e Jesus está passando, sendo levado para os guardas. E quando ele termina de falar: eu não conheço, Jesus olha para os olhos dele. Pedro, amado, entrou numa frustração muito grande. Entrou sobre a culpa e a condenação. Você conhece a história em que a condenação de não ter conseguido atingir aquilo que ele prometeu, porque se ele realmente amasse a Cristo, ele não estaria negando. Dizia: sou eu mesmo. Sabe? Como os outros discípulos não o negaram. Quem que estava aos pés da cruz quando Jesus estava crucificado? João. Porque quem ama
Não importa a dor que você está junto. Pedro dizia tanto que amava. Não que ele não amava, mas ele queria provar. Irmão, para de querer provar que você é santo. Para de querer provar que você é melhor do que alguém. Para de querer provar que você é o melhor líder. Para de querer provar que você, sabe, é mais santo que os outros. Seja apenas filho e saiba que ele te amou do jeito que você é. Às vezes nós ficamos com culpa e condenação, dizendo, meu Deus, eu pequei, eu errei. E todo dia você vai pecar, infelizmente. Quando a gente fala de pecado, a gente acha que é adultério, prostituição, roubo, assassinato. Não, o pecado é você mentir para alguém em pensamento, você pecou. Você pecou hoje? Claro que sim. Você falou, pastor, não sei, mas parece que ele é meio baixinho. Pecou. Tá pecado. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não consigo ver um Deus mal-humorado. Às vezes tem crente que prega, igrejas que prega um Jesus duro, um Jesus que coloca em cima de uma cama, que aleja. Meu Deus, isso não é Jesus, isso é macumba. Imagina esse Jesus mal-humorado. Quando os discípulos cercaram as crianças e diziam assim, não incomoda o mestre. E ele com aquela voz meiga e doce, com aquela cara amarrada, dizendo, deixa vir as minhas criancinhas. Das tais é o reino do céu. Alguma criança ia aproximar do homem desse? Quando nós estávamos a Dom João VI, nós trouxemos um homem, acho que a Tânia lembra disso, o homem bolha, lembra, Tânia? É uma longa história, mas o bichinho era feio que dói, tadinho. E criança é muito inocente. A Giovana devia ter uns 2 anos. E o coitado, sabe, no final, falou, vem com o tio. E ela, homem feio, homem feio. E saiu correndo, não queria. Ela ia entender, a gente ficou todo constrangido. Mas ele tinha uma voz estranha, o rosto não ajudava muito, porque ele era deformado por alguns acidentes que ele teve, e ela não entendeu. Agora, se Jesus é amor, e ele falou para o povo, deixa vir as minhas criancinhas, amado, um Jesus que na festa transforma água em vinho, um Jesus que no meio do povo, ele dança, a ponto de o povo diz que ele era comilão e beberrão. Era um Jesus alegre, era um Jesus do meio do povo, é um Jesus que não se escondia atrás de uma santidade de profeta do Velho Testamento. Não era como um Elias que mandava fogo do céu. Elias, se você olhasse para ele, olhasse com uma cara meia feia, ele mandava um raio na sua testa. Jesus, ainda que fosse constrangido, em todo momento ele amou. Sabe por que ele amou? Porque ele é amor. E é isso que ele quer que nós tenhamos, amor. E você só ama se você é amado. A condenação trouxe frustração para Pedro. Quantos, amados, não param o que fazia, porque pautados no amor próprio se frustraram, como o de Pedro. De alguma forma passaram a ser convencidos de quão ruins são, e não do quão justos são. Olha o que acontece com Pedro. Ele leva outros à frustração. João 21:3 assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro, frustrado, porque Jesus morreu, porque ele negou, porque o tempo inteiro ele tentou provar amor e não conseguiu, porque esse amor o Senhor não reconheceu. Ele precisava aprender, ele precisava ser tratado. Ele volta a pescar. Voltar a pescar é como se ele tivesse voltado para o mundo, para as coisas que ele fazia antes do seu chamado. Aqui Pedro queria, sabe, ele cria uma rebelião, ele volta a pescar, volta ao local onde Jesus o encontrou. O pescar de Pedro, amado, aponta para a volta do local de onde o havia resgatado. Sabe? Ele volta para o lugar, para o pior local que poderia ir, por consequência, devido a uma frustração. Mas Pedro não vai sozinho. O crente que está baseado no seu amor próprio, ele cai e leva outros com ele.
Ele tenta então, já que ele não conseguiu provar a Deus que ele é amado, já que ele não conseguiu um cargo na igreja, já que ele não conseguiu ser um líder de célula, sabe o que ele faz? Ele cai, e de longe ele fica, mas lá eu não vou, lá eu não piso, porque lá é assim, lá é assado. A sua frustração influencia, e Pedro influenciou os demais discípulos. Sabe por quê? Porque ele era mais velho, ele tinha essa pegada, sabe? Ele tinha essa colocação de alguns que concordavam com ele. Já viu aquele irmão que foram fiéis, mas baseado na sua justiça própria? E hoje dizem aos demais, ser fiel não vale a pena. Eu fui fiel tanto tempo, o que valeu a pena? Já conversou com pessoas que lideram e elas se frustraram pela consequência de fazer em seu amor, não no amor de Deus? Então elas dizem, tudo isso não passa de uma enganação. Sabe, irmão, o resultado da tentativa de amor próprio é que nos frustramos e infelizmente contagiamos outro. Próximo, Jesus se manifesta quando Pedro não tinha mais nada para oferecer. João 21:15, isso aqui é muito interessante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, irmão, Jesus se manifesta a Pedro na praia, no pior local que ele poderia estar. É como se Pedro fosse um nóia e fosse para Cracolândia. Depois de ter sido discípulo, de ter, sabe, regido o coral, de ter sido levita, de ter sido diácono, de ter sido pastor, não importa, em algum momento, pela sua justiça própria, ele caiu. Qualquer pessoa talvez chegaria lá e falar, é aí que você está, né, cabra safado, sem vergonha. Você nunca se converteu na verdade, você é um lixo, como a gente já ouviu muitas pessoas falarem. Mas Jesus não, ele vai lá. E quando ele chega lá, amado, e eles se deparam com ele, a Bíblia diz que quando eles voltam, Jesus estava com uma fogueira acesa. E naquela fogueira tinha pão e tinha peixe. E aí Jesus então usa de uma estratégia. Ele diz para Pedro, depois que come, ele diz, Pedro, tem mais peixe? É o único momento que Pedro tinha para dar algo para ele. E Pedro não tinha o que dar, porque nunca teve. Você nunca vai ter nada para dar para Deus. Você sempre vai estar na condição de receber, porque para isso que nós fomos criados. Adão e Eva não precisavam plantar, irmãos. Adão e Eva não precisavam fazer nada. Quando foi criado o paraíso, o Senhor disse assim, a única coisa que você vai fazer, Adão, juntamente com a tua esposa, é dar nome para os animais. O nome que você colocar, se você achar que a girafa tem cara de hipopótamo, vai ser hipopótamo. É você que manda, tudo que tem aqui é seu, tudo que está feito aqui é para você, você é dono de tudo, você não precisa passar por nada, mas quando ele ouve a voz da serpente, o que acontece? Tudo volta e acontece da maneira que nós conhecemos. Deus quer que você volte para o paraíso. Pastor, mas nós vivemos um mundo de tormento então. É tormento porque você enxerga como tormento. O dia que você enxergar que você é filho amado, as coisas passam a ser diferentes. O dia que você enxergar que você é filho, discípulo, amado pelo Senhor, reconhecido dos céus, até o diabo te reconhece. Você pode estar em qualquer lugar. Ninguém precisa saber que você é crente. Se manifestou um demônio, ele olhou para você, ele sabe que você é servo de Deus. Porque a marca que está em você, ninguém nunca vai tirá-la. Sabe, irmãos? Jesus poderia vir com uma palavra de repreensão para mostrar a Pedro o quão carnal ele era. Mas Pedro já era resolvido. Ele sabia que ele era carnal mesmo. Afinal, ele tinha voltado a pescar por esse motivo. Ele diz, olha, eu tentei o ministério, eu tentei abrir célula, eu tentei ganhar almas, eu tentei fazer de tudo, mas em algum momento não deu certo. Quer saber? Vou voltar para a minha vidinha mesmo. Vou abandonar a célula, vou abandonar tudo, vou voltar para lá. Deus não te chamou para você abandonar nada. Se você está querendo abandonar, é justamente por isso. Você é um Pedro que age por justiça própria, que quer provar o teu amor por Deus. Mas existe muito João no meio de nós, que talvez não sabe, não tem tanta experiência como os Pedros têm.
mas eles vivem debaixo da graça e do amor, dizendo: Senhor, apenas me envie, porque eu vou no teu nome. Sabe, irmãos, Jesus então pede a Pedro, no verso 5, pede o peixe para Pedro, mas a Bíblia diz que eles não haviam pescado a noite inteira. Não tinham pescado nada. Em todo o tempo, Pedro se relaciona com Jesus como se ele pudesse oferecer algo a ele. Mas agora, ele está em uma situação em que nem mesmo peixe, que era a sua especialidade, ele tinha para oferecer. Jesus estava mostrando a Pedro: sem mim, nada podeis fazer. Sabe, amado, Jesus faz uma refeição na beira da praia. Eu acredito que os peixes que Jesus ofereceu para eles, talvez eram os peixes que eles nunca tinham pescado. A qualidade do que vem de Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos oferecer a Ele. Sabe, às vezes você, no momento de oferta, você separa um valor, sei lá, vamos falar um valor aí mínimo, R$10, R$100, R$1.000. Isso para Deus não é nada, porque Ele não precisa nada disso. Quando você separa o teu dízimo para entregar ao Senhor, Deus, na verdade, Ele quer abençoar, os 90% está na tua mão. Por que que Deus precisa abençoar o meu dinheiro? Eu vou te dizer o porquê. Porque o dinheiro, amado, é a situação, é a espécie, melhor dizendo, mais amaldiçoada do mundo. A cédula que está no teu bolso, talvez teve preço de sangue. Para ela chegar até você, que passou pelo banco, passou pela mão de um, e não sabe por onde o dinheiro passou, não é verdade? Por mais nova que seja a cédula, às vezes ela é fruto de droga, foi fruto de roubo. Não que a pessoa que te deu roubou para te dar, mas ela já passou por muitas mãos, ela já foi consagrada no terreiro. Você não sabe, principalmente as notas mais antigas. Quando você entrega algo para Deus, você está dizendo: consagro a ti e os demais, para que este demais eu possa frutificar. Porque se nós dependermos do dinheiro do qual nós temos, pode ser ele euro, dólar, real, sabe, ien, qualquer coisa. Tudo que se trata de dinheiro, a Bíblia diz que é maldito. E ele só se torna bendito quando você consagra ao Senhor. Consagra a tua vida a Deus. Não tente oferecer aquilo que você não tem. Seja natural, para que o amor sobrenatural do Senhor se manifeste sobre ti. E aí então, quando eles chegam, Jesus já estava mostrando que não era o que ele podia dar, que mudaria, mas o quanto eles podiam receber de Jesus. Talvez todo aquele amor natural de Pedro era em busca do reconhecimento de Jesus como seu sucessor. Sabia que Pedro, em todo momento, ele quis ser sucessor de Jesus. Ele sabia que Jesus ia morrer. Quem que ia cuidar da igreja? Quem que ia cuidar dos discípulos, que já eram muitos? Pedro, lá dentro, ele nunca falou para Jesus, mas Jesus sabia. Ele queria ser líder, mas ele queria ser pela força do teu braço. Ele queria ser, sabe, passando por cima de pessoas. Ele queria chamar a atenção, só faltava dizer: quando o senhor for embora, sou eu que vou ficar aqui. Mas ele precisava do aval do mestre. E Jesus, amado, ele finaliza seu ministério sem empossar Pedro como líder. Certamente porque ele acharia que isso estava baseado no quão bom ele era, no amor que havia dado a Jesus. Jesus, após mostrar a Pedro que o importante não era o que ele podia dar, mas o que poderia receber, aí então ele empossa Pedro como líder dos discípulos. Pedro teve que voltar para a praia, teve que voltar para o nada, para ele dizer: agora que você voltou para o nada, você reconhece que você é nada, eu vou te mostrar que em ti, eu farei de ti uma grande pessoa. Porque se o Senhor empossasse Pedro lá atrás, quando ele se mostrava valente, sabe o que Pedro ia dizer? Não, ele me levantou porque eu sou o mais experiente. Essa molecada aí não sabe de nada. São inexperientes, não é pai de família, nunca teve filho, não tem essa experiência toda. Eu sim, eu sou o cara, né, que estou na frente, sou eu que vou ser enviado. O Senhor disse: não é você não. Enquanto você agir por amor próprio, por força do teu braço, achando que você sabe de alguma coisa, você não vai para lugar nenhum. Seja dependente total, porque sem mim nada podeis fazer. Lá em 2 Pedro, amado, depois de 2 anos de ministério, Pedro revela que havia entendido a real base do evangelho, de onde fluía honra e glória. E aí então Pedro escreve em sua carta sobre a real base do evangelho. E ele, que havia começado o seu ministério baseado no quanto podia amar a Jesus, ele termina
com o completo entendimento que tudo que estava relacionado ao quanto podemos receber dele. O próximo tópico diz que a glória flui em receber e não em dar. Segundo Pedro, olha o que ele escreve: portanto, ele recebeu de Deus Pai e glória, honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, a quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz, Pedro dizendo, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Sabe, amado, você não recebe glória quando faz algo para Deus, mas quando recebe algo dele. Pedro, ele havia percebido que Jesus não recebeu honra e glória quando curou os enfermos, quando ressuscitou os mortos, quando atraiu as multidões. Honra e glória fluíram pelo fato de ele ser filho amado. Pedro, 2 anos depois, que já estava no seu ministério, ele escreve esta carta. Ele dizendo assim: honra e glória, não foi quando ele curou os enfermos, não foi quando ele disse, Lázaro, vem para fora. A honra foi quando eles mesmos ouviram do Pai, dizendo, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Isso é honra, amado. A honra é quando nós nos sentimos amados. Sabe? A bênção é quando você se sente amado. Para de ficar se sentindo coitado. Para de achar que ninguém te entende. Para de dizer que as coisas têm que ser do teu jeito. Quanto mais simples você for, melhor a graça do Senhor se vai manifestar sobre a tua vida. Mude a base do evangelho, a base de não estar no quanto você pode amar a Deus, mas no quanto você se sente amado por Ele. O perfeito amor não é o que temos por Ele, mas o que Ele tem por nós. O perfeito amor é quando você entra na presença dEle, reconhecendo que você precisa estar na condição de receber, porque no dia que você estiver na condição de dar, você não vai conseguir dar a vida inteira, porque você não tem nem para hoje, quem diria todos os dias. Sabe? É a mesma coisa quando você olha para alguém, e às vezes a gente ouve muito isso. Eu mandei uma mensagem no link hoje da IAP, pastora Luiz, ele fala sobre isso. Gostaria que você desse uma analisada nessa palavra. Tem uma passagem que ele diz assim, que às vezes o crente, ele ministra para outra pessoa dizendo, olha, Jesus te ama, Ele vai te libertar, Ele vai te curar. Ele começa falando do amor de Deus. E lá na frente, quando as coisas começam a apertar, sabe? E ele ouviu assim que o fardo e o jugo do Senhor é leve e suave. E ele fica perguntando, escuta, que parte do leve e suave que eu não estou entendendo? Porque na primeira oportunidade alguém me fala, você está colhendo a maldição que você plantou. Sabe, essa pedra que você está carregando, esse fardo que você está carregando, é porque você não obedeceu e agora você vai pagar. Cadê o amor? Cadê o amor? Eu quero te dizer, irmãos, para de colocar jugo sobre a cabeça dos outros. Mas pastor, ele pecou. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai morrer pecando. Ainda que você queira ser perfeito, você nunca vai conseguir. Perfeito é Deus. E Jesus veio para pagar o teu pecado. É claro que eu não tenho que abrir uma brecha e pecar à vontade. Mas tem coisa que a gente não quer quando já deu fé, já pecou, sim ou não? É esses pecados que eu estou dizendo. Não pecado premeditado. Mas não carregue, sabe, esse fardo nas suas costas. Não deixa ninguém colocar fardo nas suas costas. Ah, você está doente? Alguém vai dizer, não, você está doente porque você pecou. Não, você está passando por isso porque você está vivendo determinada coisa. Cadê o amor? Cadê o fardo? Você está trazendo de volta. Não queira pagar com o amor que é seu, mas ministre o amor que está em Deus. Tem coisas na vida que nós passamos para forjar o nosso caráter, para mudar a nossa história, para que a gente aprenda como experiência. Mas nunca pense que Deus está se vingando de você. Porque quando você era do mundo, que você era inimigo de Deus, Ele já te amava, quem diria agora que você é filho. Não aceite. Porque se você aceitar, você está aceitando fardo do diabo. E a honra, amado, é servir a Deus com alegria. Honra é ser amado de Deus. Faça como está essa imagem, como criança. Entra na presença dele sem reserva. Sabe? Um dia alguém chegou para mim, me viu de bermuda. Uma irmã se escandalizou.
pastor, você usa bermuda? Tá, bermuda e camiseta. Estava aqui na minha casa. Falei, irmã, deixa eu te contar uma coisa. Na praia eu uso sunga. Ela regalou o olho. Porque ela imaginou que chegaria na minha casa, eu durmo de terno e gravata. Achou que para ser pastor eu tenho que andar todo dia com a Bíblia debaixo do braço. Irmão, não é esse tipo de crente que Deus levantou, mas é aquele que tem a palavra no teu coração e tem a santidade em honrar a Deus. Não é roupa que faz ninguém. É claro que determinadas roupas escandaliza mesmo. Amém? Mas como que você acha que um homem de Deus vai tomar banho de terno e gravata? Se você for na praia, ver um cara de calça e de camisa até aqui, entrando na água, você se escandaliza, sim ou não? Porque não é o lugar próprio para aquilo. É a mesma coisa, vamos pegar o contrário. Sai você na rua aqui na Avenida Taboão só de biquíni. Aí você fala, mas na praia pode, mas aqui não é o lugar de praia. Sabe? Tem pessoas que confundem as coisas. Como confunde a colocação de Deus. Deus é o teu pai, Ele te ama e Ele estará sempre contigo. E o fato de você ser filho, você pode andar e dizer, Senhor, esteja comigo. Sabe? Jesus foi honrado, não pelos milagres que fez, mas porque Ele dizia, meu Pai que estás no céu. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta e orai ao Pai assim, Pai nosso que estás no céu. Jesus foi o único que chamou Deus de Pai. Os outros diziam, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele foi o único que trouxe, sabe, essa aproximação do Todo-Poderoso para ser Pai. Uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia. Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, eu posso entrar na presença dEle, sabe? Mesmo que eu estiver vestido de alguma maneira. Você acha que o filho do atual presidente Temer precisa pedir autorização para entrar na sala dele? Se ele entrar na sala dele e colocar o pé em cima da mesa dele, alguém vai reclamar? Sabe por que não vai? Porque ele é filho do homem. Sabe, irmãos? Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, nossa, você tem um rei na barriga. Diz, não. Eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não dentro da barriga, mas dentro de mim. Porque eu sou filho. O mundo não aceita isso. Engraçado, né? Diz que é pastor, o Alexandre, era macumbeiro, pai de santo, matou, fez um monte de coisa. Matou não, matei animais. Fez um monte de situações, coisas erradas, e agora diz que é santo. Eu não digo, eu sou. Ser santo é ser separado. A palavra santo vem do termo kadosh, que quer dizer separado. Eu sou um homem separado para Deus. Mas será que você, pastor, nunca errou? Muitas vezes. Mas eu nunca deixei de ser filho por ter errado. Quantas vezes você errou com seus pais? Você deixou de ser filho? Então você nunca vai deixar de ser filho do Altíssimo. Você é filho.com.br. Amém? Vamos colocar de pé, quero orar por você.